Oi, gente! Eu consegui convencer o meu fleumático predileto a gravar o vídeo comigo. Então estamos aqui para falar um pouquinho com vocês. Eu sou a Jana. Eu sou o Tom, esposo da Jana. E dando continuidade no nosso assunto, né, que nós falamos por esses dias sobre os 4 temperamentos, nós queremos hoje partilhar um pouquinho com vocês sobre um casal de temperamentos diferentes, muito diferentes. Mega diferentes. Que é uma sanguínea com um Fleumático, com Fleumático. muito orgulho. sanguínea com muito orgulho também. Vamos dizer que eu tenho um pouco de cada temperamento. Eu sou um pouco sanguínea, eu sou um pouco melancólica e um pouco colérica, né? Porém, eu não tenho nada no meu temperamento de fleumático. Nada, né? E o Tom, ele é fleumático 99,9%. Não é 100% porque os estudiosos dizem que não existe ninguém 100% um temperamento, né? Mas ele não tem nada de sanguíneo, isso é fato. Até porque não dá pra permanecer intacto com a sanguínea do lado. É muito difícil. Mas a gente separou para falar para vocês algumas diferenças desses temperamentos. A primeira coisa que nós precisamos entender é que existe entre nós, entre você, o seu companheiro, a sua companheira, uma diferença visivelmente, né? Então, nós somos homem e mulher, né? Deus nos fez totalmente diferentes. Então, independente do nosso temperamento, todos nós casados, todos nós que temos relacionamentos, temos muitas diferenças que vêm do ser homem e do ser mulher, né? E também temos as diferenças de criação, de educação, de cultura, de família, né? Então, quando a gente casa com alguém, quando a gente se une com alguém, a gente entende que essa pessoa é diferente de nós por inúmeras coisas. Na verdade, a gente não entende. A gente vai aos poucos entendendo isso, né? E muitos casais entram em muitos problemas porque não conseguem lidar com essas diferenças. E essa bagagem que todos nós trazemos, a nossa, né, desde de quando somos muito pequenos, desde quando nascemos, a nossa educação, como já disse a Jana, quando casamos juntamos 2 histórias diferentes, né? A minha bagagem com a bagagem do meu cônjuge. E aí vamos, né, construindo entre tombos, entre risadas, entre, enfim, muitas diferenças que vamos encontrando, vamos construindo o melhor caminho, né? Então por isso que é importante também entender o temperamento, porque ele faz parte dessa bagagem. Sim. Né? A minha bagagem, a minha história também, ela vem acompanhada do meu temperamento. Então, há 2 verdades, né, sobre os temperamentos que nós precisamos saber e aprender. Primeiro, conhecer, aceitar e amar o meu temperamento. Então eu não tenho que ter vergonha se eu sou colérica, se eu sou melancólica, se eu sou fleumática, se eu sou sanguínea. Eu preciso conhecer, saber por que eu sou assim e amar esse meu temperamento sem vergonha. E aí aprender também a conhecer, aceitar e amar o temperamento da pessoa que eu escolhi para viver comigo, né? Então eu preciso amar, admirar as virtudes que o outro tem por conta do seu temperamento que eu não tenho, né? Então aí tá o segredo de tudo. E para isso, sem dúvida nenhuma, nós precisamos contar com a graça de Deus, né? Eu diria que sem a graça de Deus é muito difícil, né? Muito difícil. Então, a graça de Deus nos ajuda, nos forma cada dia e nos faz sermos pessoas melhores, famílias melhores, tá bom? E assim como todos, né, o temperamento tem seu ponto forte e o seu ponto fraco, né, as suas virtudes e os seus defeitos. Então, cabe a nós conhecer as virtudes e usar delas para nos levar ao céu. Então, um sanguíneo, por exemplo, que tem uma explosão, né, uma força para gostar das coisas, né, para admirar as coisas, para ter um impulso instantâneo. Usar isso, né, para gostar das coisas de Deus, para que isso o mantenha na presença de Deus. Então, entender aquilo que o temperamento traz como facilidade, para que eu me aprofunde nisso e seja mais fácil para buscar o caminho de Deus.
Tá, então nós vamos falar de 10, poderíamos falar de muitos, mas a gente não quer que o vídeo fique longo. Então a gente vai falar de 10 diferenças, assim... Não quer que fique longo, mas como sanguínea, a produção já foi de 5 minutos. Se fosse eu, teria 2 minutos. Já é uma diferença entre os dois temperamentos, né? São 10 diferenças entre o temperamento sanguíneo e o fleumático. E que faz muito parte da nossa vida, vamos falar mesmo de nós, o nosso relacionamento, daquilo que a gente vive no dia a dia, daquilo que a gente já aprendeu junto ao longo desses mais de 15 anos juntos, contando todo o tempo que a gente se conhece, né? Então, a primeira característica. Então eu falo do fleumático, você fala do sanguíneo, tá bom? Pode ser. Pode ser? Pode então ser. Tá bom. A primeira... Não combinou isso antes, mas... não tá combinado, mas vamos, né? A primeira característica, eu acho que você podia começar com você falando do sanguíneo. Da sanguíneo? Isso. Tá. Lembrando que então tudo que nós vamos falar aqui de fato é verdadeiro, tá? Nós vivemos isso na pele aqui em casa, que é do temperamento. Por exemplo, a minha esposa, sanguínea, ela tem uma facilidade, ela gosta de barulho, né? Então, essa agitação, então gosta de barulho. Então, por exemplo, chega do trabalho, né? Pelo menos hoje melhorou muito, mas chega do trabalho, então já vai ligando a televisão porque tem que ouvir alguma coisa, e tem que bater panela, e tem que fazer barulho, e tem que fazer movimento, tem que destacar que tá aqui. Então, o barulho é uma coisa que marca a presença do sanguíneo. Isso. Em contrapartida, o fleumático, ele é silencioso, ele gosta de silêncio, ele é uma pessoa quieta, ele ama, depois do almoço, tirar o seu soninho de beleza, ele ama domingo à tarde ficar em casa, descansando, sem fazer nada, no silêncio. Então, são dois opostos totalmente diferentes, que nós precisamos encontrar o equilíbrio no meio desses dois, né? Sanguíneo gosta muito de movimentação, né? Já que é barulhento, gosta de agitação, então aglomeração de pessoas. E eu tô gostando muito porque não tá podendo. E eu tô sofrendo muito. Gosta de aglomeração de pessoas, então sanguíneo gosta disso, né? E de onde tem Muita gente, roda de conversa, e de piada, e de gesticular. Ó, tá vendo que como eu já tô sanguíneo aqui, gesticulando um monte? Em contrapartida, o fleumático, ele é muito seletivo nas amizades, nas companhias. Então, enquanto o sanguíneo gosta de bastante gente, de um passeio com bastante gente, da casa lotada, de criança gritando, de bagunça e tudo mais, o fleumático, ele prefere sair com poucos amigos, ele prefere uma coisa mais restrita, né? Então, ele é mais reservado, né? E muito seletivo. Então, ele prefere poucas pessoas. E por isso é também uma pessoa que costuma ser de poucos amigos, apesar de ter amigos muito verdadeiros, mas de poucos amigos, porque ele prefere essa vida um pouco mais discreta, vamos dizer assim, né? Poucos amigos e amigos de muita qualidade. Com certeza. Então, já o sanguíneo também, então, já juntando barulho, juntando a agitação das pessoas, também dá pra ver que é uma pessoa que gosta de falar muito. Fala, e depois que fala mais um pouquinho, né? Então, gosta, né, de incrementar, de contar um detalhe. Um sanguíneo que vai contar um filme, ele não conta só a melhor parte, ele conta do começo, meio e fim, e já conta o teaser do próximo filme. Mais ou menos assim. E o fleumático totalmente oposto, é de poucas palavras, não é de falar muito, né? Então, para você arrancar algo de um fleumático é difícil, porque ele fala pouco. Então, a gente precisa aprender, né? Aí você pode perguntar, mas então como é que vive, né, com fleumático? Você precisa aprender a fazer a leitura dele, precisa aprender a ler ele, né? Então precisa, mesmo que ele não diga, você precisa saber o que tá querendo dizer, porque ele realmente não vai dizer. E não vai adiantar você ficar, porque você tem que falar, porque você tem que falar, porque você tem que falar, porque ele não vai falar do temperamento dele, né? Emendando aí já. Então, né, daí nessa de falar e não falar, sanguíneo gosta de DR, né, procura. Então, o que você tem? Por que isso? Por que aquilo? Por que não vem desse jeito? Por que não era assim? Então, cheio de porquês, e o fleumático não gosta de ficar falando isso. O fleumático odeia uma DR, odeia uma briga, ele vai fugir de uma briga, ele não gosta de discutir a relação, ele não gosta de brigar com amigo, ele não gosta... Não, você tá certo e pronto, acabou, né? Lembra que a gente falou, né? Ele gosta de evitar a fadiga. Pra que cansar? Em casa, nesse tempo de casado, tivemos 152 DRs. 150 por causa dela e 2 por causa de mim.
Mentira, não é bem assim não, ele também briga. Mas ele realmente foge de uma briga. É o temperamento dele, isso não só no relacionamento, como em todos os outros relacionamentos, né? Sanguíneo, ele é mais expressivo, né? Então aqui a gente está falando essa questão da expressão e fala com as mãos, né? E às vezes está falando no celular e está desenhando aqui do outro lado com a mão, com o pé e vai para lá e vai para cá. Então essa questão expressiva do olhar, do falar, do sorrir, né? Do gesticular bastante, porque o sanguíneo gosta de marcar presença, né? Então esse temperamento mais alegre, mais expansivo, né? Podemos dizer assim. Isso, o sanguíneo ele é mais comunicativo, né? Então ele tá se comunicando o tempo todo com as mãos, ele tá se comunicando com o olhar, ele tá se comunicando com os gestos, né? Então o tempo todo ele se comunica, ao contrário do fleumático, que é uma pessoa tímida. Acreditem se quiser, né? O Tom é tímido. Muito ele só tímido. perde a timidez quando dá um microfone na mão dele para ele conduzir um momento na igreja. Só pela graça de pelo Deus. Espírito Só. Santo que desce e conduz. Porque ele realmente ele é tímido, né? Ele é introvertido, então ele é o tipo de pessoa que se você for falar, se ele, um desconhecido ou uma pessoa pouco conhecida for conversar com ele vai dizer, nossa, tá frio, né? Nossa, vai chover hoje. As frases do fleumático. Nossa, vai chover hoje, né? Nossa, esfriou. Gente, nossa, tá calor. Essa é a frase de um fleumático. Então você me imagina dois fleumáticos conversando. Não tem conversa. Por isso, por favor, puxem assunto com o fleumático. O fleumático gosta de conversar, só que não sabe puxar assunto. Não sabe. Não dá pra esperar dele, né? Totalmente o oposto do sanguíneo. O sanguíneo, se ele estiver no ponto de ônibus e sentar uma pessoa, ele vai conversar com aquela pessoa como se ele fosse amigo dela há muito tempo, entendeu? Então ele tem essa... Daí é geral, tô falando. Não é que necessariamente eu sou assim, tá bom? Mas dificilmente ele vai estar com fone no ouvido enquanto tá um monte de gente. O fleumático já tem essa tendência, né? De preferir estar com fone no ouvido do que estar dialogando com as pessoas à sua volta, né? É uma característica. O sanguíneo também é muito cheio de rodeios, né? Como tava falando, não sabe seu objetivo nas coisas. Então faz rodeios e conta todo o contexto do negócio, ao invés de cravar aquilo que foi perguntado, o assunto tem que ser falado. Então, faz todo o rodeio, conta toda a novela, conta todos os preparos, tudo aquilo que teve por trás, tudo que está nos bastidores, quando na verdade só queria saber o que está na frente, né? Então, essa é a dificuldade. Em contrapartida, o fleumático ele é muito prático, muito objetivo, né? Então, aqui a gente vê muito isso, a gente vive muito isso aqui. Porque, por exemplo, se... eu chego do trabalho e ele, de vez em quando ele não pergunta todo dia porque acho que ele não tem paciência de ouvir, mas de vez em quando ele quer bancar o bom marido, e aí eu chego do trabalho e ele fala, e aí amor, como foi seu trabalho? Ai, que delícia ouvir isso. Fleumático prepara pra ouvir, senta aquela minha história. O sanguíneo, ele ama quando alguém pergunta pra ele como foi seu dia, como você tá se sentindo, porque aí ele vai contar tudo, né? Então, e aí, em contrapartida, eu, quando tento dar uma de boa esposa, e aí ele chega, eu pergunto, e aí, amor, como foi seu trabalho? Ele diz, foi tudo bem, graças a Deus. Contei tudo. Pronto. Ele sabe o nome de todas as pessoas que trabalham comigo. Eu não conheço quase ninguém que trabalha com ele. Por quê? Porque eu o tempo todo tô falando das pessoas que trabalham comigo como se ele conhecesse. Então ele conhece sem conhecer, entendeu? Já ele não fala. Então... Mas dá pra perguntar pra um sanguíneo como foi o trabalho? Um sanguíneo é mulher ainda, né? Ela gosta de falar, e ainda é mulher que já tem essa questão da necessidade de falar. Amor, como foi seu trabalho? Olha, eu acordei 6 horas da manhã, eu levantei, fui no banheiro, escovei o dente, aí fui, tomei o café, troquei a roupa, peguei a chave do carro e fui trabalhar. Chegando lá, o porteiro abriu o portão, aí peguei meu crachá, fui bater o cartão, aí comecei a trabalhar. Ou seja, foram 2 horas e nem começou a falar do trabalho ainda. Por isso que ele pergunta pouco pra mim, não é todo dia que ele pergunta, porque é só quando ele tá, acho que exercitando a paciência, quando o evangelho do dia falou com ele tá tentando viver a paciência, alguma coisa assim, né? Mas são características totalmente diferentes. O sanguíneo também, ele é ansioso, né? Ele tem essa diferença, no caso nós dois aqui, né? Percebemos a questão da ansiedade, né? Então, é uma pessoa que tem muito mais expectativa de esperar as coisas e que não tem aquela paciência de esperar e quer que as coisas aconteçam meio que de imediato, né? Vai pedir para um fleumático, arruma um chuveiro.
tem que ser agora, que absurdo, tem que ter um planejamento, tem que comprar peça, tem que desligar a energia, tem que saber se a energia não vai faltar depois aqui em alguma coisa que está fazendo, tem que ser planejado, não tem que ser fazer e já ficar aquela ansiedade, faz logo, já fez, como é que tá, como é que é isso, como é que é aquilo. Chamar um sanguíneo pra... Por exemplo, ele tá na casa de boa, o amigo liga, vamos comer uma pizza? Ai, que delícia, vamos, embora, coloca uma roupa e vai. O fleumático já não. Veja bem. Se você tem um marido fleumático, esposa ou mulher, entenda. Se você quer no domingo fazer um passeio com ele, com os amigos, se tem um programa preparado pro domingo, alguma coisa diferente, já avisa ele na quarta, entendeu? Porque aí ele não vai dizer não, porque o fleumático não é tanto de dizer não. Ele até concorda com aquilo que a gente fala, desde que seja tudo planejado. Então, aquilo que você quer, você avisa com antecedência, né? E aí ele vai se preparar psicologicamente pra fazer. Então, não muda as coisas assim do nada, né? Não invente coisas do nada, porque não vai dar certo, né? Nisso, o sanguíneo, ele é, vamos dizer assim, impulsivo. Então, numa discussão, o sanguíneo, ele vai falar, entendeu? Ele se irrita muito fácil, ele se irrita com as pessoas, ele perde a paciência, né? E o fleumático não, o fleumático é calmo, ele tem controle das emoções. Então, eu acredito que ele até se irrita, porque é impossível as pessoas não se irritar, gente. Impossível. Mas ele consegue dominar essa emoção. Ele não explode. Ele não coloca pra fora isso, né? Então, é uma característica do fleumático totalmente oposto. Então, o sanguíneo tá ali gritando, esperneando, querendo atenção, querendo chamar atenção. E o fleumático está... tudo bem, entendeu? Tá tudo bem. Tá tudo o que o fleumático bem. gosta, né, e que é a diferença do sanguíneo, é exatamente essa questão do cronograma, da programação, da rotina. Não que, mas que chato viver de rotina. Não é uma rotina de fazer todo dia a mesma coisa, mas de planejar as coisas, né? Nesse sentido que o fleumático gosta da rotina, que o sanguíneo já não tem. O sanguíneo é aquela coisa, deu na cabeça, vamos fazer. Deu na cabeça é pra já, deu na cabeça é agora. Então, o sanguíneo, ele tem, principalmente a sanguínea mulher, né? Que por ser mulher já tem muitas dessas características. E aí, quando é sanguínea, isso fica dobrado, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, a sanguínea geralmente não gosta dos móveis no mesmo lugar. Fazer móveis planejados na casa não é uma boa ideia pro sanguíneo. Por quê? Porque ele enjoa das coisas, entendeu? Ele quer mudar. Hoje mesmo eu mudei minha penteadeira para outro quarto, entendeu? Então eu inverto a cama, porque daí não é que tem tanta opção, minha casa é pequena, não tem muita opção de mudar os móveis, né? Então a cozinha é planejada, eu não posso mudar nada na cozinha, é desesperador, desesperador. O quarto ainda não é planejado, então eu posso no máximo inverter a cama de posição, e é o que eu faço. Então, no dia que o sanguíneo acorda animado, ele quer mudar, ele quer inverter, ele quer outra cor, ele quer trocar, ele quer tirar, ele quer... Ainda bem que casamento é pra sempre. É verdade, não. A gente não quer trocar de marido, não. Mas é uma característica do sanguíneo que o fleumático já gosta daquela rotina. Então, você fazer um cronograma pra ele, você vai dar tudo certo, entendeu? Desde que ele saiba o que ele tem que fazer, a hora que ele tem que fazer, desde que ele esteja de acordo com aquilo, vai dar tudo certo. Não tem mal nenhum, vocês vão concordar comigo em querer chegar no trabalho e saber que você pode colocar sempre a carteira no mesmo lugar, sempre a chave no mesmo lugar, e depois você vai pegar no mesmo lugar. E ai de você, porque se você tirar a chave e a carteira dele daquele lugar, ele não vai encontrar nunca mais. Ele não vai encontrar nunca mais, vai ficar já nervoso. Já tem uma sequência certa. Então eu vou levantar, vou fazer isso, fazer aquilo, depois disso, e vou pro trabalho. Se uma coisa não tiver no lugar que tinha que estar, vai ficar pra trás, eu vou esquecer. É sempre assim. Esses dias a gente mudou algumas coisas em casa e eu tirei a carteira dele de lugar. Pois acho que uns 2 dias ele foi trabalhar sem a carteira. Por quê? Porque a carteira E eu avisei, sua carteira está aqui. Mas não dei tempo suficiente pra ele raciocinar aquilo e entender que a carteira dele estava ali. Então o que ele fez? Ele foi trabalhar sem a carteira de trabalho. Sem a carteira no trabalho. Porque não tinha se adaptado ainda com essa mudança, né? Então é um problema do fleumático. O sanguíneo, ele até tenta ser organizado. Tá, ele tenta ser organizado, né? Mas não é que tem muito sucesso nas coisas, não. Então ele arruma aqui para bagunçar depois, tá? Então, aí depois já não arruma do mesmo jeito. Então tem um pouco mais de dificuldade com a organização. O sanguíneo, o fleumático já é um pouco mais vivo nesse sentido. Então o sanguíneo, ele olha que ele prefere muitas vezes desarrumar para arrumar tudo de uma vez só depois. Né? Já o fleumático, como eu, já prefere desarrumei aqui, então já vou arrumar. Sujei um copo, vou lavar esse copo.
e o sanguíneo já prefere uma pia de louça para lavar tudo depois. É o tipo Não entendo. Da sanguínea que gosta de fazer a faxina no dia de sábado. Aí ela passa o sábado inteiro fazendo faxina. Sendo que ela poderia ter ido fazendo as coisas aos poucos durante a semana e no sábado não ficaria tão sobrecarregada. Então, sábado para descansar. Mas assim, é algo... eu já entendi que não é da minha personalidade. Eu não sou uma pessoa organizada. Nunca vou ser, assim, no sentido de... Isso não faz parte do meu temperamento. Porém, isso não quer dizer que eu vou ser desorganizada para sempre. Então, a partir do momento que você entende, né, qual o seu maior problema, e aqui, no meu caso, como sanguínea, um dos meus maiores problemas que mais afetam a minha vida é a questão da desorganização. Não só a desorganização nas coisas da casa, nos objetos, nessas coisas, mas a organização da vida. É não ter um cronograma. Então, enquanto pro fleumático é fácil ter um cronograma, pro sanguíneo é muito difícil. E aí ele tem que fazer. Ele tem mais necessidade de fazer do que o fleumático. Porque ele precisa criar uma rotina, ele precisa organizar a sua vida, organizar seus sentimentos, organizar os seus pensamentos. É uma mudança de dentro para fora que precisa acontecer, uma organização. Você vai organizando a sua vida. Então é possível? É muito possível, né? Então quando você entende qual que é o meu maior problema. Então eu como sanguínea tenho dois grandes problemas. A falta de organização e a distração, né? Então eu entendo que esses dois problemas eu preciso criar métodos que vão me ajudar nisso. Então eu preciso me tornar uma pessoa organizada e eu preciso me concentrar mais. E como eu vou me concentrar mais? Através da meditação, através do silêncio, através da contemplação, né? Então isso, a graça de Deus, tem me ajudado muito, né? Eu já melhorei bastante nessas partes, mas eu sei que é uma tendência minha que eu preciso me policiar sempre, né? E eu como fleumático aprendo muito na convivência com uma sanguínea, a questão, por exemplo, da interação com as pessoas, né, que é muito importante, né, e é claro que além do temperamento tem toda uma bagagem de vida que me fechou um pouco para as pessoas, então potencializou isso, né, e o sanguíneo, né, no caso minha esposa, me ajuda muito nesse sentido, né, na questão do afeto, né, que o sanguíneo é mais afetuoso que o fleumático. Então, essa convivência, o dia a dia, acaba que a gente consegue de fato viver essa intensidade do matrimônio, que é a complementariedade, né? Somos diferentes? Somos, mas não para combater, não para atritar, né? Mas para completar no outro aquilo que o outro não tem, aquilo que o outro tem mais dificuldade, né? O fleumático, ele tem por característica, ou melhor, por tendência, porque não é geral, mas ele tem uma tendência de ser uma pessoa considerada fria nos sentimentos. Não porque ele não tem sentimento, mas porque ele tem dificuldade de expressar o sentimento. Então, se você é casada com um fleumático, não adianta você esperar que ele vai dizer eu te amo pra você todos os dias em palavras. Porque ele não vai dizer. E enquanto você ficar cobrando isso, isso vai fazer mal pra você e pro seu casamento, entendeu? Então, enquanto o sanguíneo tem uma facilidade, por exemplo, de falar eu te amo, de fazer carinho, de toque, essas coisas, o fleumático não tem essa facilidade. Claro que precisa haver o equilíbrio, precisa achar ali um meio termo. Porém, o fleumático, ele tem as suas formas de dizer eu te amo diferente, né? Então, o fato dele trabalhar todos os dias, o fato... pra ele é óbvio, né? Então, e também já é uma característica do homem. Então, quando o homem ainda é fleumático, isso toma uma proporção maior, né? Então, pro homem, se ele casou comigo, é óbvio que ele me ama. Se ele trabalha todos os dias pra trazer as coisas pra casa, é óbvio que ele me ama. Isso já é prova de amor. Pra uma mulher, quando essa mulher é sanguínea, ela tem necessidade do toque, do afeto, do carinho, do ouvir eu te amo e de tudo isso. Então precisa ali encontrar o equilíbrio, né? Tem uma frase até que eu li bem bonita: o equilíbrio está na medida certa. Então, a combinação, né, vamos dizer aqui, de sanguíneo e fleumático é uma combinação que dá certo. Sim, dá muito certo. Por quê? Porque aquilo que falta em mim tem nele, e aquilo que falta nele tem em mim. Esses dias um amigo me dizia, ele estava partilhando sobre os vídeos do temperamento, ele me dizia assim: ah, mas o Tom tem um pouco de sanguíneo, não tem? Aí
eu disse, meu irmão, só se for convivência comigo, porque no temperamento dele ele não tem nada de sanguíneo, mas o fato de conviver comigo faz com que ele tenha algumas características de sanguíneo e vice-versa. No meu temperamento não há nada de fleumática, mas a minha relação com ele me faz ter alguns sinais de fleumático, e aí isso é legal, porque aí eu preciso olhar para ele e ver as virtudes que o fleumático tem que eu não tenho. Trazer para si, né? Sim, Trazer e aí a partir si. do momento que eu admiro aquilo, eu também quero ser. Então eu quero ser organizada como meu marido é. Então eu quero ter controle das minhas emoções, ser menos impulsiva, ser menos expressiva, como ele é, né? E aí ele, em contrapartida, vai querer ser, né? Um pouco mais sociável, mais aberto às pessoas, a falar de si, porque isso ajuda, né? Isso ajuda o ser humano, né, em geral, né? Para a abertura ao outro, a abertura ao próximo, de abrir o coração, de falar, de estar em roda de amigos, faz tão bem, né? Eu gosto, apesar da minha limitação, eu não evito isso, né? De forma alguma eu busco, né? Nos amigos que têm, fazer essa interação, essa sinergia que faz tão bem, né? Que é tão gostoso de viver. Então é isso, gente. A gente espera que você tenha se identificado um pouco, né? Aqui nós falamos necessariamente do sanguíneo e do fleumático, porque é a nossa realidade. Mas a gente pretende depois também, se tudo der certo, fazer outros vídeos falando de outras combinações, porque daí nós temos muitos amigos casais que estão aí também se localizando, que podem nos ajudar nisso, né? Sim. Então, como será um sanguíneo e um colérico? Como será um melancólico e um colérico? Então, são combinações muito importantes. O que a gente precisa saber as diferenças servem para que a gente se complete, né? É por isso Deus nos fez diferente. Deus sonhou conosco diferente. Senão, se ele quisesse que todo mundo fosse igual, ele tinha feito todo mundo igual. Mas ele nos fez diferentes. Então, que a gente possa viver essa complementariedade, isso. Né? Se complementar. É um pilar muito importante, né, da união matrimonial, né? Aqueles que não se complementam se separam, sim. Né? Essa é a verdade. Então, eu preciso encontrar as virtudes do outro, eu preciso encontrar os limites do outro, amar tudo isso e procurar potencializar isso dentro do amor, né? Então, buscar o que é diferente para que possa amar ou possa retirar de mim aquilo que eu sei que fere, né? Então, a gente consegue, né? Isso é possível porque Deus nos dá a graça, sim. Já que foi Deus que nos fez, Ele dá jeito para tudo. Até de você se dar bem com o sanguíneo. Até você aguentar um fleumático, né? Mas é isso. Um beijo, gente. Espero que tenha sido de proveito para vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Até a próxima. Tá encerrado agora. Misericórdia.